Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Eu sou o Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação, nesta evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDICT propõe um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como um sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Nosso entrevistado de hoje, olha, com 30 e tantos anos de atraso, vamos estar entrevistando ele aqui. Quem é ele? É o professor e advogado doutor Acácio Costa, ele que é professor de História e é jurista também aqui no Vale do Paraíba. Ele vem contestar e contar também algumas histórias que o Brasil conhece. Por exemplo, da fundação do Partido dos Trabalhadores, que é um partido brasileiro que todo mundo conhece, fundado em 1980 e um dos maiores e mais importantes movimentos de esquerda da América do Sul. O doutor Acácio Costa, ele foi o fundador do Partido dos Trabalhadores, mas não em 1980. O doutor Acácio Costa vai contar qual é a data original da abertura, da inauguração do primeiro diretório do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Professor Acácio Costa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a jornalista Shirley Marciano, Eduardo Aparecido lá na Contra-Regra. Boa tarde a todos os ouvintes de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Eu, com grande satisfação, convidado por você, que estou prestar um depoimento da criação do Partido dos Trabalhadores em São José dos Campos. E estou aqui à disposição, primeiro fazer um relato dessa história e possivelmente responder algumas perguntas, o porquê dessa preocupação em explicar a toda a população, ao jovem, principalmente ao jovem, porque a história é a mestra da vida, luz da verdade e testemunha dos tempos. Se você não contar os fatos para a geração que aí vem, eles não sabem o que aconteceu e não sabem espelhar nessa história para exemplos futuros. E o PT em São José, ele, na verdade, o Paulo e Shirley, nasceu aqui em 1979, dia 26 de agosto de 79. Dia 26 de agosto de 1979. Nasceu aqui o primeiro núcleo pró-PT, talvez uns... Onde vocês se encontravam? Nós o seguinte, o que aconteceu? O Lula tinha vindo aqui para inaugurar no dia 25 a Casa do Jovem. Veio o Lula, veio o Montoro, um grupo de políticos, e ali se encontrava nessa reunião a oposição metalúrgica, a oposição que existia na época. E nós encontramos o Lula, havia já uma luta para a criação de um PT que estava correndo no ABC, e nós, conversando com o Lula, resolvemos no dia seguinte, que foi no dia 26,
numa reunião lá no Alto da Ponte, na igrejinha do Padre Bonafé, reunimos lá e resolvemos criar, então, um núcleo pró-PT. E o PT nasceu, então, nesse dia 26 de agosto, após a vinda do Lula em São José dos Campos. Bom, Padre Bonafé, Alto da Ponte, na paróquia do Alto da Ponte. Na igreja São Benedito, a igrejinha que tinha lá, foi cedido na época para reunião em plena ditadura militar. O senhor lembra quem eram as pessoas que estavam naquele momento? Lembro as pessoas, vários sindicalistas, entre o José Luiz, os Pontes. José Luiz Gonçalves. Estava José Luiz Gonçalves, estava o Pontes. O José Luiz Gonçalves hoje trabalha com Ex-deputado deputado Marco Aurélio. O Zé Luiz Gonçalves. José Luiz Gonçalves. Estava algum sindicalista, o Gradella. O José Walter Pontes foi secretário aqui. Que é o irmão do Max. E acredito que está lá na Urban, né? Ele é diretor na Urban. O Pontes, os dois. Não, lá é o Zé Walter Pontes, é outro irmão. Mas o outro também está aqui. Então tá em Jacareí. Pronto, então, olha, o Zé Walter Pontes esteve presente, o Gradella, o Toninho, todo o pessoal de esquerda daquela oposição metalúrgica da época estava presente nessa reunião lá. Eu tenho o nome de todos, mas... Está num livro. Então, é legal de falar, assim, porque são pessoas que continuam aí, né? Estão ainda batalhando. Estão na luta. Né? Aliás, continuam na luta. Essa oposição metalúrgica, que foi um movimento sindical da década de 70, final da década de 70, foi o principal movimento que surgiu, tanto no ABC como no Vale do Paraíba. Nós tivemos aqui em São José os mais autênticos sindicalistas da época. Tanto é que esse movimento sindical estava enfrentando, inclusive, a ditadura militar, em plena ditadura, na década de 70, e esse grupo estava com a função de derrubar um pelego que estava há mais de 30 anos no Sindicato Metalúrgico. Então, essa oposição estava disposta a ganhar o Sindicato Metalúrgico, assim como os têxteis na época. Então, imbuído disso tudo, enganjaram também a luta do Partido dos Trabalhadores. E essa história do sindicato da época, que foi o mais autêntico sindicalista da época, ainda não foi contada. O cidadão contou uma história do sindicalismo de São José dos Campos pela metade, não sei porquê, deixou de contar fatos importantes e carece, esse verbo carecer, que é usado pelo caboclo, mas é o mais bonito de todos, carece de que alguns elementos dessa oposição metalúrgica da época, alguns sindicalistas, resolvam contar essa história. Porque foi muito importante essa história, foi anterior aos sindicalistas que está aí, sindicalistas que nós temos aí, também é bom, mas aquele primeiro... Era genuíno. Era melhor. O Moacir Pinto parece que escreveu um livro. Um livro sobre o Moacir Pinto. Sobre o... Não relatou... Também não teve fidelidade. Relatou, não pegou aqueles momentos importantes do sindicalismo. Esqueceu. Inclusive, eu tenho que até dizer o seguinte. Eu era professor e fui advogado da chapa que ganhou as eleições e derrubou o pelego. Agora, que pelego é esse? Zezinho, chamava Zezinho. Zezinho, o nome dele, eu nem quero citar o nome completo. O Zezinho que estava mais Ele estava há 30 anos. Poxa. 30 anos ali na presidência do Sindicato Metalúrgico. Mas você se referiu a esse biógrafo, né? Então eu vou dizer para o historiador, né? Eu vou dizer o seguinte: na minha escola funcionava o PT e todas as oposições metalúrgicas, todas as oposições da época, principalmente a metalúrgica. Eu fornecia papel, fornecia sala, a minha secretária limpava as carteiras para que eles fizessem as reuniões. E quando contaram essa história por esse cidadão, historiador, ele esqueceu de contar esses fatos importantes, se relatando inclusive a outros fatos, que deixando de citar
essa importância que tivemos também no movimento sindical. Agora, aonde era essa escola? Rua Vilaça? Não, a escola funcionava aí na rua, no centro, Rua 15 Rua 15 de Novembro. 122 ali, que era o prédio. Era 2 andares e tinha ali, ocupava os 2 andares. E ali que tinha as reuniões? Tinha também as reuniões de uma sala que eu tinha lá, decidia para o PT e para as oposições de um modo geral. Funcionava até o movimento negro, funcionava, ali era uma trincheira da liberdade. Mas, voltando à história do PT, nós fizemos essa reunião nesse dia 26 de agosto e, posteriormente, resolvemos trazer o PT para o centro da cidade, funcionando lá na minha escola. E tinha uma sala e ali funcionava e funcionou durante um certo tempo, até que começamos a ter problemas no funcionamento, porque o alcaide da cidade, que era o Joaquim Bevilacqua, resolveu, que estava no MDB, ele passou para o PDS, né, na época, e resolveu que aquela trincheira, aquela escola tinha que ser fechada. Então ele começou a arrumar uma série de problemas, disse que a escola não tinha segurança, que o prédio também não tinha. Lá funcionavam vários escritórios, tinha uma loja embaixo. Caçaram o alvará. E tentou fechar a escola. Tentou não. E o que aconteceu? Nós tínhamos, eu já disse que tinham cerca de 700 alunos, porque tinha várias turmas, tinha final preparatório para escolas militares, e ele resolveu que devia fechar a escola. Então começou a criar uma série de problemas e multar a escola, multar o curso. Começou a multar e eu recebi, na época, uns 300 mil cruzeiros de multa. Foi uma coisa, não podia fazer uma propaganda nenhuma. Me cercou de todas as maneiras, até que ele resolveu, em março de 80, ele colocou fiscal, na época, com a polícia na porta da escola. Poxa! E os alunos que tinham ali foram impedidos de entrar, eu estava lecionando em Caçapava, cheguei, a secretária disse, olha, o prefeito mandou fechar a escola, colocou lacre na porta, eu arranquei todos os lacres, fez muito bem, porque nós não vamos fechar a escola, não. A secretária arrancou o lacre. Tirou o lacre, arrancou o lacre, e eu disse para ela, você fez muito bem em ter feito isso. Era a Benedita Pereira de Lima, secretária da escola, né? E ela tirou os lacres, olha, o senhor tirou o lacre aí, e a polícia está na porta. Aí eu chamei o Vale Paraibano, tinha uns amigos no Vale Paraibano, compareceu e relatou. Eu tenho um jornal, eu infelizmente não trouxe para você o jornal para mostrar o fechamento da escola. E o jornal noticiou, Joaquim, eleito por trabalhadores, fecha uma escola de trabalhadores. Porque Essa foi a manchete. A manchete jornal. Mas então vamos fazer o seguinte, fechou a escola, foi a primeira grande luta de resistência do Partido dos Trabalhadores, recém-criado aqui em São José dos Campos. Nós vamos para um breve intervalo, doutora Cássio Costa, e a gente volta já para falar da sequência. Mas aí em março nós já estávamos em 1980. E eu quero retornar no 1979 e falar daquela diretoria, quem era o presidente do sindicato, o primeiro presidente do sindicato, o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São José dos Campos. Vamos, combinado assim? Combinado. Então já o professor Acácio Costa, o fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos, falando... o que está na minha frente aqui é o fundador, não é? Daqui a pouco no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT.
Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, daqui a alguns instantes a gente vai trazer para os senhores ouvintes, os internautas brasileiros, a carta da presidente Dilma, até porque ela fala do Dia do Funcionário Público e vamos retratar aqui a carta que a presidente Dilma, a presidenta, como ela gosta de ser chamada e como é o certo, o que ela retrata, o que ela fala do servidor público. Ontem foi o dia do servidor público, né, Paulinho? E ontem foi o dia, não é? Então, o programa de hoje vai exatamente falar sobre isso. Ô Shirley, o doutor Acácio foi muito feliz em contar a história da história, que é 1979. Poucas pessoas têm esse relato, né? Não, e outra coisa, ele está trazendo para a gente aqui informações de coisas que nunca foram publicadas, né? Eu escrevi um livro dos 10 anos dos 25 anos do PT. Uhum. O Moacir escreveu uma história sobre o sindicalismo na época, também deixou coisas. Às vezes a gente não faz de propósito, não, né? É a visão que a gente tem daquela situação e as pessoas que você conhece, que você entrevista, e você vai construindo. E, obviamente, às vezes escapa alguma coisa ou outra que às vezes não são menos importantes. Apenas não está naquele hall de pessoas que você conhece. Mas eu acredito que justiça seja feita. O doutor Acácio falou que a história é a luz... É a mestra. É a luz da verdade, testemunha dos tempos. Vamos lá. A história é a mestra... Mestra da vida, luz da verdade, testemunha dos tempos. Que maravilha. Doutor Acácio, 1979... Bom, vocês falarem em dia, hoje também é o dia do livro. Hoje é o dia do livro. Você sabe que nós, a Biblioteca Nacional, que veio com a família real, foi criada a Biblioteca Nacional com a família real, quando veio para o Brasil em 1808, né? E tem a biblioteca lá de São Paulo, que é uma sumidade, uma coisa extraordinária, Mário de Andrade, que deveria os estudantes visitar isso. O pessoal hoje vão para a internet, né? Só visita a internet. Mas acervos importantíssimos estão nos livros. Nos livros. Interessante. Eu, quando lecionava, eu sempre pedia a alguns alunos que contassem o livro. Que livro você leu? O que é isso? Né? Quais os clássicos que você leu? Divina Comédia, por exemplo, você sabe quem foi? Lusíadas, não é? E você, Paraíso Perdido de Milton, e essa coisa toda, esses clássicos que não existe, né? Quer dizer, existe, mas não são procurados. Hoje o pessoal está preocupado muito com a tecnologia, voltado aí na internet. É o self-service da net. Pois é, mas o grande problema é que você não encontra determinados assuntos na internet. Não é possível você encontrar. Que ainda não está à altura de você encontrar alguma coisa extremamente importante, na área tecnológica, etc., dentro da internet. Quer dizer, o livro e o rádio são
as testemunhas oculares da história. Nunca envelhecem, né? Nunca envelhecem. E Por isso que cá estamos. E o senhor tem esse acervo de livros, fica onde? No Lá museu? em São Paulo tem um Mário de Andrade, que é em São Paulo, né? Você encontra ali a biblioteca Mário de Andrade, você encontra, é uma coisa simplesmente Mas extraordinária. qual que o senhor disse que foi fundado pela família imperial? Não, foi trazido Foi trazido. em 1808 pela família imperial para o Brasil e foi criada a biblioteca, A Biblioteca Pública Nacional. Nacional? É, nacional. Em São Paulo? No Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro, exatamente. Doutor Acácio. Professor Acácio, eu prefiro isso. É que eu estou acostumado a chamá-lo de doutor. O senhor já me defendeu tantas vezes, né, com prerrogativas de um advogado, que eu prefiro chamá-lo... Bom, o senhor prefere de professor, então seja o nosso mestre. Agora, quem foi, professor, o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores em São José? Nós tivemos uma comissão provisória aqui. Na época, a comissão provisória, escolhemos um pedreiro, porque era o Partido dos Trabalhadores, o Manezão que se tratava, Manuel Damasio, e tinha uma engenheira que também participou dessa comissão, e uma doméstica, tinha uns 5 ou 6, primeiramente, dessa comissão provisória. Posteriormente, fizemos há tempo depois, fizemos o primeiro presidente, o Zé Orlando Muraro, que foi o primeiro presidente eleito aqui em São José dos Campos. O Manezão foi da comissão provisória. Comissão provisória. Quanto tempo durou essa comissão? Essa comissão, na verdade, ela começou em 79 e em 80, acho que foi até 81. Quer dizer, quase 2 anos. É. Bom, e daí o primeiro presidente do diretório municipal já foi... José Orlando Muraro. Orlando Muraro era um sindicalista muito bom, na época de oposição metalúrgica, e nós escolhemos ele como primeiro presidente. Agora, o senhor que é a testemunha viva do Partido dos Trabalhadores, eu noto que no diretório do PT não tem essas figuras lá nas salas. Não pode se corrigir. Olha, isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Como é que surgiu o PT em São José? Foi uma luta. Quando plantamos a primeira possibilidade de criação do núcleo para o PT, nós enfrentamos não só a ditadura, porque o bipartidarismo saiu de 79, próximo o núcleo foi logo em seguida criado um núcleo, bipartidarismo, né? E nós estávamos em plena a ditadura, encontramos a oposição do MDB, do Partido Comunista, porque eles se diziam oposição, e se dizia, vocês estão criando um partido, está dividindo a oposição, vocês são traidores, vocês são um bando de cidadãos, de cabeludos, fedorentos, que querem criar um partido político. Então nós enfrentamos uma situação terrível. Como é que nós fazíamos para pregar o PT? Saía pregando slide, mostrando a luta dos trabalhadores, as greves, mostravam ali, através de slide, ia para os bairros mostrando slide e pregando o PT. A filiação do partido era uma barbaridade. Ninguém queria filiar. Ao chegar os vermelhos, e se dizia, porque muitos, eu participei do Partido Comunista, né? Então dizia assim, naquela época, aquela ignorância que existe até hoje, eu encontro gente que fala que comunista come criança, né? E que nós éramos comunistas, e etc. e tal, aquela história que existia. Então, as dificuldades para a filiação eram imensas. Para você chegar para filiar e batiam-se as portas. Muita gente que hoje está no PT, muita gente que estão aí no PT, na época que nós fomos procurar a fundação do partido, não queriam entrar no PT. Mas de jeito nenhum. E hoje estão no banquete, né? No banquete que é oferecido pelo atual prefeito de São José. Eu entendo o seguinte... Olha, quem negou no passado, hoje está nas benesses do poder. Estão no benesses do poder.
É claro que todo cidadão tem direito a mudar a sua opinião. Eu acho que, entendo que as pessoas devem mudar, é um crescendo da pessoa. Quando você muda a sua opinião a respeito de um assunto, reconhece os seus erros, você está crescendo politicamente, não é? Mas nós enfrentamos aquelas dificuldades de todas as maneiras para criar esse núcleo para o PT. Depois, o que aconteceu? Era comum se tirar delegados, né, para ir para São Paulo para estudar o programa partidário. Então iam para São Paulo, participavam daquelas reuniões, várias reuniões. Lá, várias reuniões, eu tenho fotos aí em que nos grupos se formavam os grupos, antes da criação oficial do partido. Se formavam os grupos, né, e nesses grupos o pessoal estudava como é que seria o programa do partido, qual seria o manifesto do partido. E muitas vezes, em várias reuniões ali, se escolhia os grupos, cada grupo estudava determinados temas e um representante daquele grupo ia lá defender a sua opinião quanto ao programa do partido. Que coisa! Então, o que acontece? Muitos palpites, que eu vou dizer palpites, oferecidos pelo pessoal de São José, estão inseridos no programa partidário do PT. E me lembro bem que as discussões eram abertas. O PT tinha um processo interessante. As reuniões do PT eram feitas numa mesa redonda e era escolhido um relator. Então, reunia o pessoal e ali escolhia na hora um relator. Quem ia relatar, quem ia comandar aquela reunião. Escolhido na hora, não tinha... Puxa vida! Não tinha um cidadão... não tinha um figuraço. Não existia. Não existia. Se produzia na hora. Não era permitido isso. Até porque todos eram importantes. E o cidadão falava, toda vez que ele dava a palavra, ele falava se ele quisesse. Sabe, se ele quisesse falar, ele falava, se não quisesse... Doutor Acácio Costa, eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor está mostrando uma história da criação... de alguma coisa que especial no Brasil, que é mais que um partido político, o Partido dos Trabalhadores. O PT foi uma necessidade nesse país, porque o trabalhador, o pobre, o miserável, o pé rachado, nunca chegava às portas de um partido político. Ele era simplesmente nem figura. E o PT foi um nascer... de repente, da classe trabalhadora. Foi como se o trabalhador que vivia de joelhos levantasse. Você vê o programa em 82, os candidatos do PT, até assustava a burguesia na época, né? Porque você... Como hoje, né? Você assustava ver aquelas figuras, aquele pessoal que até não se expressava muito bem, né? Porque eram trabalhadores, participando, era um negócio extraordinário. Ele nasceu com paixão, o Partido dos Trabalhadores. Aliás, eu vejo paixão até no seu nome. Enquanto todo mundo é Acácio com C, o seu é Acácio com S. É Acácio com 2 S, doutor? Talvez, eu não sei. Por quê? Na hora que for me registrar lá nas Minas Gerais, porque eu sou neto de uma mineira e neto de um gaúcho. Então, eu trago no sangue os pampas e as montanhas de Minas Gerais. Então, na hora que registraram lá, registraram com 2 S. E ficou Acácio com 2 S em vez de Acácio com C. Mas eu me orgulho muito desse nome. É uma paixão isso. É lógico. Mas veja bem, voltando à história, voltando a essa história, a participação da criação do PT de base, de baixo para cima, ficou marcante na história brasileira. Jamais você viu um partido nascer das bases, de baixo para cima, com o trabalhador. Professor Acácio, quando vocês começaram a se reunir, vocês tinham a ideia de que ia transformar num partido tão grande e que no futuro até vocês poderiam eleger um presidente da República? Eu tenho uma gravação que eu vou dar para você.
de um comício que nós lançamos a sede do PT, um comício, naquele comício todo, eu gravei. Porque sede do PT em São José? Eu tenho aqui mais de uns 100 jornais da época, tem a fala do Lula naqueles comícios dele, tem a fala de jornalistas do saudoso Antônio Leite, entrevistando o pessoal. Eu gravava aqui. Eu tenho lá mais ou menos eu tenho a voz de cada militante do PT da época. Poxa, eu tenho mais de 100 fitas. Agora, sabe o que é o grande... O senhor tem fita cassete? Tem cassete, passado em um CD agora que eu consegui passar. Veja bem, o grande mágoa que eu tenho... Então, o senhor fala daqui a pouco, porque todos nós temos uma mágoa. E quero perguntar para o doutor Acácio, com S, por que o senhor não está no poder? O senhor com tanto poder de criar... O senhor não está na administração do PT aqui na cidade? Não, eu nunca quis participar de... Vamos ter que saber disso aí, hein, Paulinho? Eu nunca quis. Recentemente eu recebi um convite do Tchaca. Tchaca é vereador ligado até o Carlinhos. Verdade. Se eu quisesse, mas daí ele pode ser testemunha dele. Mas daí o senhor seria... Ele pode ser testemunha do que eu estou falando. Se eu quisesse ir lá na Câmara Municipal participar... E eu falei, não, muito obrigado. Muito obrigado, passe bem. Muito obrigado. Instante só, mas daí o senhor ia ser do PMDB, né? Não, mas ele é ligado a quem? Exatamente. Bom, o doutor Acácio Costa, ele volta, o professor Acácio Costa volta já falando por que é que ele não está no partido que governa a cidade de São José dos Campos. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a presença do professor Acácio Costa, ele que é o criador, um dos criadores, fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos, em 1979. O primeiro presidente da comissão provisória, o Manezão, e o primeiro presidente do diretório municipal, o Orlando Muraro. Doutor Acácio, eu quero registrar aqui algumas entidades que estão nos acompanhando nesse momento, ouvindo atentamente a sua fala. Os engenheiros e os funcionários e os cientistas do INPE e do DCTA aqui em São José dos Campos estão ouvindo e acompanhando atentamente. O CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, CTI é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer também está ouvindo lá em Campinas. No Rio Grande do Norte, em Natal, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que é o CLBI.
E em Alcântara, no Maranhão, CLA está nos ouvindo, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Mas no sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão nos ouvindo os cientistas e os trabalhadores do CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e em Cuiabá, no Mato Grosso, a Unidade Regional do Centro-Oeste, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, ouvindo e acompanhando atentamente o seu relato da criação do Partido dos Trabalhadores em 1979, aqui em São José dos Campos, doutor Acácio. Pois é, meu caro. E voltando a essa história do PT, que nós vimos para São Paulo. O senhor não fica nem um pouquinho contente, todo esse povo aqui ouvindo o senhor, Brasil claro, afora? Lógico, você, além de tudo, estou muito contente, evidente, é claro com isso. Isso é a prova de que o rádio pode atingir fronteiras, não é? Ainda mais rádio como o de vocês aqui. Não o rádio vinculado a um certo poder econômico, em que eu já estive no rádio, você sabe disso. Verdade. Sou radialista também. Estive com um programa em São José, junto com os companheiros, chamado Hora da Verdade. Hora da Verdade. Tive um outro programa chamado Tribuna Livre. Eu entendo que nós sabemos que a imprensa é livre, né? O primeiro fato que tivemos praticamente contra a imprensa foi no governo de Deodoro da Fonseca, que de repente proibiu a primeira censura que surgiu. Depois a imprensa ficou mais livre, né? E hoje nós sabemos que a imprensa séria são principalmente emissora como a sua aqui. Que bom, do CINT-CT. Porque existem emissoras de rádio por aí, comunicação, alguns jornais, que é uma vergonha, né? Quer dizer... Eu vejo, faço algum comentário rápido aqui, de revistas que publicaram recentemente, na época da eleição, a Veja publicou aquela manchete daquela maneira, né, sem dar o direito de defesa. O contraditório, a ampla defesa, deve vigorar nesse país. O senhor acredita que a regulação da mídia deve ser votada rapidinho pelo Congresso? Eu entendo que deve haver, sim. Tem que haver um pouco de responsabilidade. A imprensa marrom, que na década de 50 era terrível. Eu morei no Rio de Janeiro, conheci verdadeiros monstros, não é? Do Rio de Janeiro, mas era uma imprensa, jornal, revistas sérias, publicavam, mas dentro não se pode publicar calúnia, porque a calúnia é o seguinte, é como se você tirasse as penas de uma galinha, subisse num prédio e soltasse as penas da galinha. Você não vai pegar nem todas elas. Então sempre fica alguma dúvida. Então a responsabilidade na comunicação deve ser uma coisa séria, né? E tem alguns jornais de comunicação no Brasil que não levam isso muito a sério, não. Doutor Acácio, a criação do PT, o senhor tinha uma história, ainda que o primeiro diretório foi na Rua 15 de Novembro, número 122, na sua escola. Depois mudou ali para a antiga Rádio Piratininga, na Igreja da Matriz. O prédio, que tinha um prédio de hotel ali ao lado, tinha um prédio, e ali o PT se instalou com uma sala no primeiro andar, e funcionou aí. Depois foi passando por São José dos Campos, em vários locais aqui, no Jardim Paulista e outros locais. Mas esse momento histórico se deu ali, na escola, primeiro na escola e depois em frente à sede, em frente à Igreja da Matriz, ali na Igreja da Matriz, embaixo, naquele prédio que é de hotel ali, ao lado do prédio. E ali funcionou durante um certo tempo ali o PT. Mas voltando à história do PT, e nós, esse pessoal todo que participou do PT da fundação, estivemos em São Paulo, no dia 10 de fevereiro de 80, no Colégio Sion, onde estava sendo representado mais de 18 estados,
vários sindicalistas estavam ali, o Lula, Jacobitar, Zé Ibrahim, que foi um dos maiores sindicalistas deste país, o José Ibrahim, que foi trocado pelo embaixador norte-americano, que fez a primeira greve lá no Osasco, né? Antes do Lula fazer greve, o Zé Ibrahim já foi trocado pelo embaixador norte-americano, saiu do país. Manuel da Conceição e muitos sindicalistas que estiveram aí nessa reunião no Colégio Sion, no dia 10 de fevereiro de 80, para criação, aprovação do programa do Partido dos Trabalhadores. Vou fazer uma pergunta para o senhor, que até me surgiu uma curiosidade. O senhor tinha uma escola, né? Era professor já na época, né? Já era professor. Então, assim, era trabalhador também, mas o senhor já era de uma classe um pouco acima. Aí é que você se engana, eu vou dizer isso para você, porque às vezes nas reuniões do partido, eu fui metalúrgico, fui comerciário, trabalhei em algumas indústrias, fui comerciário. Na época até tinha um grupinho de esquerda, dessa esquerdinha, né? Que eu chamo de esquerda. E nós, um dia fui questionado, você é liberal, que se diz trabalhador. Eu fui trabalhador também, vesti macacão também. Porque eu acho que naquela época o senhor ia ser chamado de esquerda caviar, né? Eu mostrei para ele, só que eu tenho uma diferença entre eu e você. Eu criei vergonha na cara e deixei de bater cartão e fui procurar outra profissão liberal. Não quis mais bater cartão. Eu bati cartão há muito tempo. Também em indústria, também no comércio. E a diferença é essa. Talvez o seu pai, uma daquelas menininhas, o seu pai não tenha vestido macacão, porque o meu vestido está aqui, a minha carteira profissional, vou mostrar para você. Então, o senhor não foi a esquerda caviar? Não, nunca fui esquerda caviar. Não, porque até hoje o preconceito é tão grande que hoje a gente, assim, uma pessoa que é de classe média e defende o Partido dos Trabalhadores, eles já chamam de esquerda caviar. Então o senhor, para aquela época, devia ser muito mais forte o preconceito. Existia essa questão aí, sempre existiu no Brasil. Agora, e o fato do senhor ser diretor de uma escola, professor, não era advogado ainda? Era advogado. Então, está num partido, com diplomas, né? Exatamente. No partido. Como é que o senhor era taxado naquela época? Não, existia sempre algumas pessoas que questionavam isso, mas o homem não se mede pelo avanço social dele, se mede também pela luta do passado, né? Se você pegar ilustres cidadãos brasileiros que saíram lá, humildes que eram, cresceram, ele tem o direito de crescer, de ser independente, ele tem o direito de alcançar melhor caminho. Essa história que existe no Brasil da luta entre o pobre e o rico. O Brasil se divide entre pobre e rico, porque combateram tanto agora, né? Você vê o que aconteceu, deu um avanço, o PT deu um avanço jamais visto na história brasileira. Juscelino dizia que Juscelino tinha dado um avanço de 50 anos para o Brasil. O Lula deu mais de 50 anos de avanço para o Brasil, porque ele chamou os humildes, os perrapados, aquele que passava fome, deu oportunidade, transformou essa gente, cresceu. Você tem direito de crescer. A Bolsa Família, dá Bolsa Família. Olha, no Nordeste tem muitos cidadãos que receberam a Bolsa Família. Eu conheci um cidadão que eu questionei para mim ver por que Bolsa Família é importante ou não. Eu disse, rapaz, a Bolsa Família, o Lula dá Bolsa Família. Ele falou, se o Lula não tivesse dado Bolsa Família, eu estava comendo macaxeira lá no meu sítio, porque eu não podia sair. Quando eu recebi a Bolsa Família, para minha família, lá tinha o arroz, o feijão, e eu saí para a cidade. Hoje eu estou em São José dos Campos, moro aqui, minha família está aqui, não preciso mais de Bolsa Família. Quer dizer, o Bolsa Família abriu um horizonte para a população brasileira. Cresceu. Doutor Acácio, nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para o último agora para perguntar o seguinte: por que é que o doutor Acácio Costa não está no poder e a sua definição dos 12 anos de Partido dos Trabalhadores do Brasil? Ganhou em 2002, ganhou em 2006, ganhou em 2010 e ganhou em 2014. E qual é a sua definição do PT agora, depois de tantas vitórias a nível de Brasil? Muito bem, eu acho que o Brasil, né, cresceu muito
com o Partido dos Trabalhadores. Não tem a menor dúvida. Se você vê em todos os ramos da atividade, o Brasil cresceu. A questão social jamais na história brasileira. Jamais. Nunca antes na história desse país. Se você ver na velha república, nós tivemos 13 presidentes, começou com Deodoro, terminou com Washington Luiz, né, com a derrubada da Revolução de 30, você viu lá naquela época que a questão social esquecida. Então o senhor fala já. O Clique Jornal volta com o professor Acácio Costa, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos, em 1979, e a história relata que é 1980. Mas a história é a mestra... Verdade, testemunha dos tempos. Não, eu quero só explicar o seguinte, 80 foi nacional. Mas aqui nasceu o núcleo do PT foi aqui em 79. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Foi aqui, primeiro nasceu o ovo aqui em São José. No próximo bloco a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nesta semana comemorou-se o Dia do Servidor Público e o SINDCT está retratando aqui, passando para frente, a mensagem da presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do Dia do Servidor Público em todo o Brasil. Brasília, 28 de outubro de 2014, diz na sua mensagem a presidenta Dilma: é sempre com muito orgulho que eu me dirijo a vocês, servidoras e servidores públicos, no dia 28 de outubro, um dia para saudar a dedicação de cada um dos milhares de trabalhadores que cumprem cotidianamente uma das tarefas mais dignas que existem: servir a milhões de cidadãos brasileiros. Uma tarefa imprescindível para a garantia dos direitos de todos e para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Se hoje temos um Brasil mais justo e mais forte, que pode celebrar conquistas como a superação da extrema pobreza, a redução das desigualdades e o maior acesso à educação e à saúde, é porque contamos com a atuação competente e o compromisso verdadeiro de cada servidor público deste país. O esforço diário de vocês torna as políticas públicas realidade. O trabalho de vocês transforma diretrizes em ações práticas e também gera os resultados que beneficiam
toda a população brasileira. Por isso, uma gestão pública eficaz, uma gestão eficiente requer a devida valorização do servidor público. Um Estado cada vez mais democrático deve garantir remuneração justa, carreiras consolidadas e condições de trabalhos dignas a todas vocês, mulheres e homens atuantes no serviço público do nosso país. Continuaremos trabalhando, guiados por essas convicções e objetivos. O esforço diário de vocês torna as políticas públicas realidade. O trabalho de vocês transforma diretrizes em ações práticas e gera os resultados que beneficiam toda a população brasileira. Parabéns a todas as servidoras e servidores públicos brasileiros pelo dia de hoje e o meu sincero agradecimento pelo empenho e dedicação ao longo de mais este ano de trabalho. Assina Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil. Shirley. Legal, Paulinho. Eu tenho aqui uma palavrinha do SINDICT também. Parabéns a todos os servidores públicos, parabéns aos servidores de ciência e tecnologia, parabéns ao Fórum de Ciência e Tecnologia, e em especial, e em nome da diretoria do Sindicato de Ciência e Tecnologia, parabenizo os servidores do INPE e do DCTA. E saibam que podem contar sempre conosco, pois a sua luta é a nossa luta. Que maravilha! Está aí o presidente Ivanil Elisiário, citando também o Dia do Servidor, juntamente com esta carta da presidenta Dilma à nação brasileira. Doutora Cássio, o senhor é responsável por esta carta que gerou, que a presidenta Dilma às vezes nem sonha da sua existência, mas o senhor um dia sonhou em ter uma mulher na presidência da República. Olha, você vê bem a responsabilidade de uma presidenta que também foi setor público, né, exerceu funções no Rio Grande do Sul e tem um profundo respeito, sempre teve, por essa função no Brasil. O funcionário público presta um serviço inestimável. Eu quero endossar aqui as palavras da jornalista Shirley Macário, com respeito a todos os trabalhadores do INPE e todos os trabalhadores ligados a essa função, função principal no país. Que eu acho que o servidor merece respeito, está merecendo inclusive respeito aqui do alcaide da cidade, porque estão em via de greve e necessita melhor diálogo para esses funcionários valentes da Prefeitura de São José dos Campos. Muito bem. Doutora Cássio, de 1979 para cá, e podemos citar aí a Prefeitura de São Paulo, tantas outras prefeituras espalhadas pelo Brasil, mas em especial a Prefeitura de São José dos Campos, pela segunda vez administrada pelo Partido dos Trabalhadores. No seu sonho, o senhor sonhou com isso? O senhor imaginou que um dia isso seria possível? Olha, eu acho que todo brasileiro consciente sonha com um Brasil melhor. Principalmente, eu sempre realmente sonhei com uma mulher na presidente da República, com um negro que chegasse ao Supremo Tribunal Federal. E entendo que realmente nós atingimos, durante o período do PT, todas essas funções. Se você for lá atrás, você não verifica esses acontecimentos na história brasileira. Eu sou um idealista, faço política de coração, nunca fiz política de olerite, não vivo em função de salário, sou independente nas minhas ações, nas minhas posições políticas. Dentro do PT sempre fui independente, tive minhas oposições, critico bastante, assim como recebo qualquer tipo de crítica, porque eu acho que isso é inerente à democracia. E
você o diz bem a respeito do funcionário público, eu quero repetir aqui. O funcionário público de São José dos Campos tem via de greve, merece mais respeito pelo alcaide da cidade, né? E o PT realmente atingiu por esforço de todo mundo. O minha mágoa um pouco se diz respeito aos velhos militantes do PT que não foram aproveitados nessa administração. Não, eu agradeço. Se me oferecer alguma coisa, eu mando oferecer para a mãe, porque eu não preciso e não quero. Oferecer para quem? Mas, para a mãe? se me oferecer alguma coisa, eu estou independente em todo sentido. Eu quero só, você é um radialista, entende muito bem. Se me oferecer alguma coisa, eu agradeço, falo assim, por que você não oferece para sua mãe? Mas eu entendo que os velhos militantes que carregaram a bandeira, eu tenho uma bandeira lá, que eu estou guardando como, a primeira bandeira do PT está guardada comigo. Poxa vida. E eu tenho a assinatura dos velhos militantes, e vou ver se o Lula assina essa bandeira, que vai ser guardada. Vou oferecer lá para a Fundação Perseu Abramo, lá em São Paulo, porque aqui, se eu entregar o material, é bem capaz de eles jogarem fora. Então, eu não entrego o material que eu tenho para a direção do PT de São José dos Campos, porque eles nunca se preocuparam com a história do PT de São José. Que pena. Nunca. Então, eu acho que esqueceram aí, o alcaide esqueceu da velha militância que, quando é chamado, vai às ruas. Mas por quê? O que aconteceu? Não sei por que aconteceu. Ele encheu a prefeitura de velhos inimigos do PT, alguns ratos, que vai abandonar o navio quando ele precisar. Não é não aquela pode ter máxima certeza. De que o inimigo tem que estar próximo? Essa história não funciona muito, não. Viu? Tem colocado Santos Neves lá. Zé Luiz. O José Luiz Nunes, até ele está assim, num auge político, né? Meu Santos Neves, nossa, foi um pouquinho demais, né? Fabrício Máximo. Não, precisa alguém explicar isso. Também, que foi secretário da Juventude. Pedro Ives, tem vários. Pedro né? está com Deus hoje, né, doutor? Agora, há uma indignação. O senhor construiu um castelo e esqueceu o quê, doutor? Não, eu não acho que esqueceu. Não, deixou um legado, né? Eu já disse o seguinte, eu passei por outros partidos, não é só o PT, ajudei a criar o PT, mas tinha passado por outros partidos, outras... Mas o PT, o senhor desde a criação ficou nele. Mas claro, e vou morrer, porque eu sou petista, não é por causa deles, sou petista porque eu sou historicamente petista. E com reconhecimento ou não de alguns elementos, o senhor deixou o legado? Se quer reconhecer, eu independo dele, a estrela no meu peito não existe por causa deles. A estrela no meu peito, eu construí ela. O senhor lembra quando essas pessoas, o prefeito se filiou ao PT, tem 3 ou 4 pessoas que são importantes no partido hoje, que se filiaram. O senhor se lembra? Lembro, sim. Eu lembro que uma época, por exemplo, que nós no começo, não é qualquer um que entrava no PT, não. Havia o seguinte, o cidadão para entrar no PT, ele tinha que ter uma postura. E ambos tinham. E me lembro que uma vez o próprio Joaquim Bevilacqua mandou inúmeras fichas para o PT e caiu na minha mão. Por um saudoso Augusto da Mata, extraordinário professor que eu respeito muito. Eu peguei as fichas e dei um fim na ficha, porque aqui não vai entrar esse pessoal, não. Esse é um favor que o PT não sabe e nunca perguntou também, porque eu impedi que, em um dado momento, a história pudesse cair na mão de elementos que não tinham nada a ver com o Partido Trabalhador. Quer dizer, se não fosse o senhor, poderia estar pior ainda com essas fichas? Eu não sei se poderia estar pior, poderia estar melhor, porque tem elementos que vestem a camisa do PT e tem outros caminhos. Então, eu acho o seguinte, que esquecer militantes que estão precisando aí. Tem militante, porque a ditadura, o pessoal fala assim, a ditadura foi terrível, realmente matou e deixou muita gente presa. O maior problema da ditadura foi deixar o cara sem trabalho. Tem elemento que não tinha para onde ir, virou marginal. Eu acho o seguinte, que essa indenização que é paga para todos aqueles que sofreram, deveria ser paga, sabe por quem? Não pelo povo brasileiro, pelo orçamento das Forças Armadas.
Porque quando você comete deixa uma dívida aqui, o cidadão morre, deixa a o espólio responde pela dívida. Quem deveria responder por essas indenizações desses heróis da que sofreu da ditadura, perseguimento da ditadura, que foi preso, morto, etc., deve ser o orçamento das Forças Armadas. Então a reparação deveria ser feita pelas Forças Armadas. Deveria ser pago por eles. Foi eles que criaram tudo essa confusão. Bom, doutor Acácio Costa, estamos muito felizes de estar recebendo o senhor aqui. Gostaríamos de fazer o Acácio Costa 2, ou 3, ou 4, para outras tantas histórias do Partido dos Trabalhadores, o senhor poder contar aqui na Rádio CT, doutor. Eu agradeço muito essa oportunidade, a você, a jornalista aí, a Shirley, o Eduardo aí, que está na técnica. Essa oportunidade dada por essa emissora aqui. Que eu senti, ao chegar aqui, eu senti outro clima. É independente. Senti outro clima de democracia, de independência que vocês têm. Que você bom. É um excelente, extraordinário comunicador, e eu me sinto honrado de estar no seu programa, e quem está uma outra oportunidade, com muita honra de estar aqui. Agradeço a todos os ouvintes, principalmente a todos vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. Fala bonito, doutor, né? Principalmente na parte que me toca, viu, doutor? Muito obrigado. Muito obrigado. Shirley, banhos e banhos de democracia, de história. E eu gostaria de relembrar a palavra do doutor Acácio. A história é a luz. É a mestra da história, a luz. Luz da verdade, testemunho dos tempos. Tá aí. Falou tudo. Tá resumido, não é? Tá resumido. Vamos embora? Vamos, Paulinho. Bem, senhoras e senhores, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, falando do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e da criação dele em 1979, com Manezão, seu primeiro presidente da Provisória de São José dos Campos. Ponto final, obrigado pelo clique, a apresentação do Paulo Silva, a redação da jornalista Shirley Marciano, a trilha sonora do Eduardo Aparecido e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. E o Gino Genaro, o nosso diretor de comunicação. Obrigado a todos pelo clique, por nos ouvir a história do Brasil, e um abraço e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.